Olá, pessoas queridas e amadas, sejam bem-vindos para mais uma cartinha da semana. Essa cartinha da semana é especial porque a gente está trabalhando com a energia do Dia das Mães. Dia 12 é Dia das Mamães e até mesmo aqueles que já não têm a mamãe aqui não deixam de vibrar por essas mamães, porque elas simplesmente foram antes da gente, né? Elas nos precederam. Um dia todos nós estaremos juntos e estaremos encontrando as pessoas que a gente ama demais, não deixa de amar, mas que partiram desse mundo terreno para o mundo espiritual. Então, quero desejar aqui um dia maravilhoso, que é o Dia das Mamães, e que vocês possam partilhar esse sentimento de afeto, de amor sobre todas as coisas, porque o amor de mãe é uma ligação muito forte, independente de gerar ou não a criança no seu ventre, né? A gente viver a maternidade é de diversas formas. Sabia que tem muita gente que não tem filhos, mas que vive a maternidade, né? Eu conheço muitas pessoas que vêm se consultar aqui comigo e que falam, eu não fui pai, eu não fui mãe. E daí você fala, mas como que foi a tua vida? E a pessoa acaba narrando um cenário de que cuidou do pai, cuidou da mãe, trocou fraldinha, deu de comer. Então, viver a maternidade também é ser responsável por um vulnerável, mesmo que não seja um filho gerado na barriguinha, né? Até mesmo com os filhos de 4 patas, a gente vive a maternidade. São seres que dependem da gente, né? São seres que esperam a gente para comer, são seres que esperam a gente para viver e para existir, né? Estamos aqui há muitas semanas, né? São umas boas semanas jogando com o Oráculo das Visões. As pessoas estão gostando demais das lâminas e curtindo muito, porque realmente é um trabalho incrível do Ciro Marchetti, viu, gente? Enquanto a gente corta 2 vezes aqui, eu vou pedir para você curtir e compartilhar a nossa publicação e também para você curtir a nossa página do Templo Escola. Então tem muita gente nas outras mídias que ainda não migraram para a página do Templo Escola. Tem gente que fala, onde que você colocou tal coisa, tal publicação? Então eu tenho milhares de pessoas no meu perfil pessoal, no perfil do terreiro, que é a nossa casa espiritual, né? Casa de Caridade Dom Bosco Terreiro de Pai Tomé, mas tem pouquíssimas pessoas que já migraram para o Templo Escola, que é a página principal onde a gente publica a carta da semana. Então, dá uma curtida lá no Templo Escola. Uau! Gosto muito dessa lâmina. Na verdade, eu sou suspeito de falar dessa lâmina, porque toda lâmina que traz muito espelho acaba mexendo comigo, né? Um belo filho de Oxum. Então, eu sou suspeito de falar de espelho. A lâmina 43, ela vem pra gente com o período de 6/5 até 12/5, é isso? É, né? A gente tem aqui a lâmina, é isso mesmo, né, Bá? A gente tem aqui a lâmina trazendo pra gente, é bonitinho o espelho, mas é a carta da obsessão. Então, é aquela carta que é bonitinha, mas é ordinária ao mesmo tempo. Então, a carta da obsessão, ela vem trazendo para a gente o sentido de nós ultrapassarmos os nossos limites em todas as coisas que a gente faz. Por mais que a gente tenha a figura aqui da mulher se olhando no espelho, e vocês vão perceber com a cartinha aí na tela que tem vários elementos que trazem o reflexo da face dela, do rosto dela, a lâmina 43, ela vem retratando para a gente os nossos excessos. Então, tem muita gente que vive no excesso de vícios, tem outras pessoas que vivem num excesso de coisas que julgam ser positivas para a vida delas. Tem muita gente que trabalha demais e acha que isso é favorável, quando na verdade não é. Depende do que você está abrindo mão para que você trabalhe demais. Tem gente que toma outra atitude contrária a isso. Tem gente que passa muito tempo em excessos, em determinadas situações e acaba não desenvolvendo um bom trabalho e acaba se prejudicando no trabalho. Então, tem muita gente que deixa de viver o relacionamento e de comparecer ali em casa e de estar
pertencendo à casa, né? Acompanhando o desenvolvimento dos filhos, por conta de estar exagerando em outras situações. Ou seja, o exagero, gente, é muito crítico. Quando a gente faz, a maioria dos atendimentos que a gente faz aqui no Templo Escola, até mesmo antes de abrir um búzio, eu disserto uma base de numerologia para entender se tem algum excesso de número no ano pessoal, ano universal, caminho de destino, o ano natalício da pessoa. Então a gente faz uma análise básica, até mesmo na pedra fundamental, que é a primeira letra do nome que a pessoa vibra, para ver se não tem excessos. Então qualquer excesso na nossa vida, ele é potencialmente perigoso. Até se você amar demais, você pode se tornar alguém perigoso, porque pode te trazer uma obsessão. A carta 43, ela traz a obsessão, a desilusão e a falta de interesse. Então são 3 coisas principais que essa carta traz. E 3 coisas principais que a gente tem que trabalhar nessa semana, que, querendo ou não, aí, ó, tanta coisa, né, forte que a gente tem que trabalhar, desilusão, falta de interesse, obsessão, numa semana que tem Dia das Mães. Nossa Senhora, né? É praticamente de cair o queixo a gente ter que trabalhar tudo isso numa semana que tinha que ser para a gente olhar mais para o nosso coração, para o senso de maternidade, para a figura da mãe, a família, mas tudo tem um sentido e um porquê. Quando a gente fala de cartas, a gente fala do sentido de aleatoriedade. E o sentido de aleatoriedade traz essa carta para nos mostrar um significado. Então, ao mesmo tempo que a gente está falando de uma carta que traz o desinteresse, o próprio 43 que a gente tem aqui em cima, ele já está pedindo para que você se mexa. Porque o 4, ele pode ser positivo em estrutura, mas ao mesmo tempo ele pode ser um grande limitador. Ele pode ser uma estagnação. Então é como se você tivesse 4 colunas de sustentação, aonde o 3 que está depois do 4 vem falando assim para você: sacode as suas colunas de sustentação como se você estivesse sacudindo o tronco de uma árvore para saber quais são os frutos que vão cair dessa árvore. É como se fosse um grande divisor de águas. Então, para todos os sentidos e todos os parâmetros da nossa vida, essa semana é uma semana importante para a gente entender. Se eu me chacoalhar aqui, se eu sacudir a poeira, o que fica? Quem são as pessoas que ficam? Quais são os sonhos que ficam? Quais são as questões que ficam? Quais são os objetivos que ficam? Quais são as dificuldades que ficam? Quais são os sabotadores que ficam? Quais são as coisas ruins que ficam? Então, é importantíssimo a gente trabalhar essa semana de uma maneira a não desistir daquilo que a gente está buscando, porque ele traz desilusão e falta de interesse. É uma semana muito favorável para você dar uma brochada em todos os sentidos. Então, tô correndo atrás das minhas coisas, de repente, dei uma brochada. É uma semana muito favorável e peculiar a isso. Mas como eu já estou te trazendo essa informação, você tem que lutar pelo contrário. Então, altos e baixos na questão de energia e vibração. A partir do momento que você vê que você baixou o seu padrão de energia, você tem que vigiar para restabelecer a sua energia. Opa, passou o tempinho que eu tinha ali, né, também, de aceitação para ficar baixo astral, mas agora cabeça erguida e seguir adiante. Ao mesmo tempo, obsessão. Você tem que tomar muito cuidado para analisar também se você não está obsediando alguém, se você não é um obsessor vivo, né, do seu colega de trabalho, do teu chefe, do seu familiar, ou até mesmo da sua mãe. A gente está numa semana de comemorar o Dia das Mães, né? Vai que o mundo espiritual está usando aqui, né, esse oraculista para falar para você: sai aí do rabo da saia da tua mãe, vai buscar a tua vida, vai buscar a sua independência. Como a gente parou agora, como eu estou falando nesse sentido, vamos fazer aquela puxadinha de orelha, vai? A única responsabilidade que a nossa mãe tem conosco é nos dar a vida. A partir do momento que a sua mãe te deu a vida, você não deve cobrar mais nada dela. Esse é o sentido.
Quando a gente fala no processo de coach que você tem que honrar e respeitar a sua história e a figura da sua mãe e do seu pai, independente de qualquer coisa que você tenha vivido com eles, a maior responsabilidade que os seus pais tinham em relação a você era que você chegasse aqui, que você estreasse. Opa, cheguei nesse mundo, cheguei para abalar, beleza. Valeu mãe, valeu pai, agora é por mim. Não, mas eu sou vulnerável, mas eu preciso de alguém para mamar. Ah, não, eu preciso de alguém para trocar a minha fralda. Mas quem disse que a regra é que tenha que ser a sua mãe? Pode ser qualquer pessoa. Tanto tem muita gente que morre no parto e o filho cresce, vive aí e não morre também. Entendeu? Então, o que você tem que entender, camarada? Tem muita gente que fala assim, ah, me colocou no mundo, agora aguenta. Nada disso, muito pelo contrário. Você tem que buscar a tua vida, você tem que correr atrás dos seus objetivos e pai e mãe não é obrigado a sustentar os seus caprichos. Pai e mãe não é obrigado a te carregar como se você fosse o reizinho da casa, o príncipe da Pérsia. De maneira alguma. Então assim, o pai e a mãe eles têm mais uma responsabilidade de alavancar a sua vida te dando uns bons cascudos e falando vai buscar o teu mundo e a tua vida, do que passando a mão na tua cabeça e falando ai meu reizinho, eu te aceito do jeito que você é. De maneira alguma. Então, vamos usar essa carta aqui para que você deixe de ser o obsessor da tua mãe. Então, não é a tua mãe que tem que te sustentar os seus caprichos, as suas vontades, as suas incongruências. Então, se você quer reconhecimento, morre. Daí você vai para o IML e vão reconhecer você. Então, não é sua mãe e seu pai que tem que reconhecer você. Ninguém tem que te reconhecer. Só o legista que vai te reconhecer se picarem você no dia que você morrer. Então, quer reconhecimento? Vai lá para o IML. Então, uma das coisas principais que a gente traz de leitura da carta, a valorização da figura da mãe, você deixar de ser o obsessor vivo da figura da tua mãe, e a gente vai muito além aqui, hein? Se sua mãe ou a figura do teu pai é uma pessoa morta, aí dobra também. Né? Acaba dobrando a responsabilidade de você não ficar obsediando sua mãe e seu pai, chamando essas almas, atordoando essas almas. Faz uma oração para que possam seguir o caminho deles, que é um caminho de evolução, e não fica aí chamando, ai minha mãe, ai meu pai. Deixa esse povo dormir em paz, deixa esse povo descansar em paz e seguir o caminho deles e vai buscar os seus objetivos. Tá? Então, essa semana é uma semana de libertação. Não seja o obsessor de outro e não seja o seu obsessor, hein? Tem muita gente que fica aí de cobrança, ó, eu me cobro, eu me julgo, eu me critico, eu me condeno. O nosso pior inimigo somos nós mesmos. Então, é uma semana também favorável para você analisar se você não é um obsessor seu. Então, dá uma relaxada aí. Dá uma relaxada em você para você entender que você é um ser humano, com posturas positivas e negativas, qualidades e defeitos. Então, essa semana que é relacionada à figura da mãe, olha que carta expressiva para a gente trabalhar o equilíbrio. 43 é um 7, fé, número cabalístico, ó, praticamente estabilidade. Então, chinela aí na canela para a gente correr atrás dos nossos objetivos e se libertar em todos os sentidos. Para essa semana, ritualística da semana. Semana passada a gente trabalhou trezena. No dia 12 a gente tem o Dia das Mães. Então, um dia depois do Dia das Mães é a consagração da trezena. Então, o dia 13 é dia de segunda-feira? Olha que lindo isso! A consagração da trezena de Nossa Senhora de Fátima vai ser feita em um dia em que no nosso centro espiritual, na nossa casa espiritual, a gente trabalha a corrente de cura. Que legal, hein? Bacana mesmo, porque dia 13 também é a abolição dos escravos, a gente comemora no cenário da Umbanda o dia dos nossos pretos velhos. Olha que legal, hein? Que bacana isso, né? Então é bem interessante. Sabe que eu estava lendo há uns dias atrás que todo mundo fala, a Lei Áurea foi assinada pela princesa Isabel, né? Todo mundo. Sabia que tem um estado aqui no Brasil que 2 anos antes de assinar a Lei Áurea já tinha abolido a escravatura? Tem muita gente que não sabe disso, mas tem. Eu não lembro exatamente qual é o estado, não lembro se é Maranhão, mas depois eu posso até fazer a pesquisa para passar para vocês. Mas tem um estado brasileiro
que antes da assinatura da Lei Áurea, antes da Princesa Isabel assinar a Lei Áurea, já há 2 anos não tinha mais a questão dos escravos. Isso é muito, muito forte, né? Quando a gente fala de um documento assinado, coisas desse tipo. Como a gente está falando de um período que pega praticamente praticamente finaliza, né? 12/5, finaliza com o Dia das Mães. Vamos trabalhar com rosas, mas rosas consagradas, que é muito legal. Como que a gente consagra a rosa? A um santo que seja da sua devoção. Eu não posso te influenciar, mas digo que você deve consagrar a rosa a Nossa Senhora de Fátima, porque a gente está no período de consagração de Fátima. Então a gente pode comprar 12 rosas brancas ou 13 rosas brancas. Falo 12 porque se você começar hoje, talvez você não tenha a rosa, né? Na sua casa, vai comprar amanhã. Mas se tiver a oportunidade, compramos 13 rosas brancas e a gente vai todos os dias, a gente vai usando uma rosa para fazer uma determinada coisa. Então o que é legal? Como ritualística da semana. Uma rosa você dá para alguém que você gosta e oferece para essa pessoa e fala que você orou para consagrar aquela rosa. No outro dia você toma um banho com essa rosa. No outro dia você pode pegar essa rosa e colocar no seu ambiente de trabalho. No outro dia você pode despetalar a rosa e jogar na sua casa, deixar um tempinho e depois recolher essas pétalas de rosa e devolver para a natureza. Presentear a sua mamãe com uma rosa. Tem tanta coisa que você pode fazer com a rosa. Colocar no seu altar também. Então, levar para o seu ambiente de trabalho, colocar na sua mesa ali, se você tiver uma mesa, porque se você trabalhar numa mesa. Então, vamos trabalhar com a rosa branca, simbolizando paz, simbolizando geração, simbolizando esse Dia das Mães maravilhoso. Tenho certeza que vocês vão ter aí toda uma criatividade para trabalhar com essa semana nessa ritualística. Um beijo no seu coração para você que é mamãe, um beijo maior ainda de muito amor e muito carinho. E beijo para minhas mamães também.